Na sequência do estudo do Evangelho no Lar, será dada continuidade à leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Para aqueles que estejam iniciando o estudo a partir deste vídeo, informamos que as orientações necessárias para a realização deste estudo em seu lar estão descritas no início do vídeo Evangelho no Lar 01, disponível neste canal. A seguir, apresentamos os procedimentos recomendados. Número 1. Prece inicial, simples e concisa. Número 2. Leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo. Número 3. Comentários em voz alta, moderada e clara, conforme o seu entendimento. Número 4. Fluidificação da água através de prece simples. Número 5. Prece final, simples e concisa. Após o período de isolamento social, orientamos em nossa sede como fazer o estudo do Evangelho no Lar em 3 reuniões presenciais, sempre às terças-feiras, às 19 horas. Paz e bem neste encontro fraterno, onde iremos experimentar a paz através das letras e da alma do Evangelho de Jesus. Assim seja. Graças a Deus, Pai de bondade, vos agradecemos neste momento, onde queremos, Senhor, e te pedimos a presença dos benfeitores espirituais a nos inspirar, a nos proteger, a nos amparar. Que tudo aquilo que estudarmos hoje, Senhor, que possam ficar impregnados em nossos cérebros físicos e espirituais, para que possamos fazer bom uso no momento mais apropriado. Sendo assim, vos agradecemos e vos pedimos a permissão para dar início a esse nosso estudo. Graças a Deus. Rogamos, portanto, as vibrações dos benfeitores espirituais para conduzir as energias de conforto espiritual e de esperança aos doentes do corpo e da alma. Graças a Deus. Nosso estudo é o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde somos advertidos aos cuidados na utilização dos bens terrenos. Nos ensina a conquistar os bens duradouros e imperecíveis, que dizem respeito ao Espírito Eterno. E Mamon, do título, é a riqueza, o dinheiro, o acúmulo de bens, e reflitamos, o prestígio. Enfim, toda a energia que faz brilhar o olhar da criatura humana, que busca ostentar proeminência e destaque social. Vamos à nossa leitura. Faremos a leitura do item 1 e o primeiro parágrafo do item 11. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque odiará a um e amará a outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Item 11. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso em lembrança, vós que sois dominados pelo amor do ouro. Vós que venderíeis a alma para possuir tesouros, porque eles permitem vos elevar acima dos outros homens e vos dar os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Se sentis, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizestes dos bens que te confiei, mordomo infiel? Essa poderosa fonte de boas obras tu a empregaste apenas para a tua satisfação pessoal. Bem, quando pensamos em que lugar estamos, a resposta soa simples. Estamos num centro de aperfeiçoamento que é a Terra. E somos espíritos estagiando numa experiência humana para cumprir
nossa trajetória rumo à perfeição. E por isso, nós passaremos por gêneros de prova que nos auxiliarão, porque são verdadeiros desafios evolutivos, cujo poder é de nos impulsionar ao progresso desejado. A riqueza é um desses gêneros, difíceis por sinal, sobretudo numa sociedade consumista onde as responsabilidades tornam-se mais graves porque alguns se permitem ser dirigidos por um sistema de ordem puramente material. Emmanuel diz para nós que a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Que beleza! Está dizendo para nós que não tem castigo como alguns acreditam, porque isso não é da lei de Deus. Deus não castiga e nem premia. A lei de Deus é de justiça e amor. Então Deus, que é o Criador de todas as coisas, por extensão, nada pertence à criatura humana. Tudo que julgamos ser nosso ou de nossa propriedade é apenas um empréstimo, é uma concessão temporária para nós que ainda estamos matriculados nesta escola terra. Assim é a riqueza, que muitos de nós precisamos, ou todos nós precisamos, porque ela é importante. Ela proporciona avanços científicos, tecnológicos e ajuda bastante a educação. E tudo isso de acordo com o planejamento perfeito de Deus, que concentra a riqueza em determinados pontos para expandir de acordo com a necessidade geral, pois sabemos que não podia ser todos detentores desta riqueza, desses bens. Até mesmo para que não fique improdutiva, Deus a coloca em mãos de quem não sabe utilizar. Quem? Os egoístas. Por isso mesmo, Deus desloca dessas mãos, hora e vez, quando julga necessário. Quem é que nunca viu num folhetim que alguém chegue em casa derrotado, dizendo que perdeu tudo, todas as suas fortunas, Deus mudando de valores? Terá sido assim também na vida real. E em se tratando do dinheiro, que é uma energia, é um recurso de troca para a aquisição das nossas necessidades, porque não fazemos absolutamente nada sem o dinheiro. Como a riqueza, o dinheiro também não significa um mal. O amor ao dinheiro, que é a raiz de todas as espécies de males, como nos ensinou o apóstolo Paulo. Possuir o dinheiro, sim, não ser possuído pelo dinheiro. Então Jesus faz referência a ele, pelo menos em dois momentos. Quando ele diz, dai a César o que é de César, ou quando ele cita a viúva, que deposita lá no cofre do templo as duas moedas, as únicas moedas que ela tinha. Então Jesus ensina a destinação e como usar o dinheiro. Então não é a riqueza que provoca a queda moral em ninguém, e nem mesmo a falta de caridade. É o espírito imaturo que ainda está aprendendo a lidar com esse tipo de prova que é difícil. Então, nessa visão, fica muita gente inconformada, porque uns têm tantos e outros têm quase nada, se perguntam. Aí constrói esse pensamento materialista de que a felicidade é deste mundo, exatamente ao contrário do que o mestre ensinou. E vive buscando no mundo de Mamon uma felicidade que jamais encontrarão. Mesmo que consigam muitos valores, mesmo que consigam muitas riquezas, encontrarão vazios em seus corações. E aí se indagam também. Porque poucos detêm a riqueza, se também eu me acho merecedor. É que Deus emprestou para alguns a título de prova. E como dissemos, de prova bastante difícil. E é nesse sentido que muitas pessoas pensam em perpetuar a riqueza em suas famílias, com as transferências de fortunas. Dizem alguns, não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei, que eles tenham as mesmas dificuldades que eu tive. Não desejo. Outros indagam, se eu morrer amanhã, como ficarão meus entes queridos? Isso é perfeitamente compreensível, mas não se pode ser levado a extremos, porque tudo isso irá depender do Criador, o verdadeiro dono. Essas pessoas desconhecem que, de acordo com a lei, a fortuna pode ser transitória. Tudo na terra é empréstimo. Não podemos fazer alguma coisa com algo
que não é nosso, embora pensemos que sim. Então, o que é da terra, fica na terra. Alguns até se excedem, trabalham demais, 2 empregos, buscam mamão, que acreditam ser a felicidade. Forjam, na verdade, os seus interesses de enriquecer, em ter muito mais bens, e dizem preocupados ou levar conforto à família. Nisto, vão reunindo bastante bens materiais e o trabalho os sufocam. Eles vão ausentando-se dos seus lares. E aí fica aquela lacuna a ser preenchida da presença do ensinamento moral, que é a maior das heranças. Nós estamos encarnados, é verdade, nós precisamos dos bens materiais. Só que nós vamos além da realidade, vamos além daquilo que de verdade nós precisamos. E aí nós fomos ao supérfluo. Um parênteses apenas. Nós temos o desejo, ou muitos de nós, de ajudar o próximo. E muitas vezes não fazemos porque não sobra. Não temos porque aquele pouco que temos para ajudar, nós gastamos com o supérfluo. Então a riqueza é prova tão difícil que demanda renúncias. Como o jovem que possui muitos bens, descrito aqui no Evangelho, no item 2. Ele desiste quando Jesus responde: se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e siga-me. O jovem, apegado ao mundo de Mamon, desiste e caminha. Alguma coisa parecida? Somos nós, como esse jovem que, embora desejasse o reino de Deus, não desistiu dos atrativos do mundo de Mamon. Aliás, as vitrines do nosso mundo exercem em nós uma força antagônica. Então, Mamon não é uma força e nem riqueza é um mal. Mas é preciso vigiar para não sermos anestesiados pela corrida do ter em detrimento do ser. Tudo que Deus faz é para o nosso adiantamento. Nós é que costumamos fazer mau uso dos bens emprestados, nós nos tornando gananciosos ou desejosos quando não os detemos. Então a riqueza é um meio de evolução moral, é um meio de ação para o progresso. Todos já vivemos essa experiência no decorrer das nossas encarnações, para aprendermos a usá-la com inteligência, para aprendermos a usá-la com sabedoria. Allan Kardec afirma que a pobreza na Terra é para uns uma prova de paciência e resignação, ao passo que para outros a riqueza também é uma prova de caridade e de abnegação. E assim, nós vamos entendendo que a lei da reencarnação, ela explica a desigualdade das riquezas. Não teria uma explicação no contexto do amor, da sabedoria e a justiça de Deus se não fosse ela. Então, quem detém riqueza, acho que todos nós, cada um do seu modo, procure multiplicar esses talentos recebidos por Deus, porque assim mais vai ser dado. A quem tem e dá, mais vai ser dado e terá com abundância. E ao que não tem ou não dá, não poderá ser multiplicado absolutamente nada para ele. Lhe será tirado. E como multiplicar? Ajudando o próximo. Ajudando, mais receberemos mais. E aqueles que não ajudarem, para que receberão? Então, quando isso é feito, se ganha, segundo Emmanuel, um impulso santificante, ou seja, a compreensão que nós vamos possuindo da ajuda ao próximo, daquilo que se encontra dentro de nós. É o caso quando compreendemos doação. Não é o que nós damos, o bem material só, ou até o trabalho. É de verdade quando nós doamos. Então já existirá dentro de nós esse conteúdo espiritual capaz de mudar as nossas vidas. Como aqui, no item 4, Zaqueu, o cobrador de impostos, tido como inimigo da sociedade, tem seu coração transformado, arrependido, vibratoriamente segue em direção ao bem. E quem é o bem? Jesus. Zaqueu segue para a sua conversão. Ele diz ao mestre: eu dou o dobro do que tenho, e se fiz mal a alguém, dou 4 vezes mais. Então são esses talentos que nós recebemos de Deus, eles devem ser multiplicados ou transmitidos não só pela palavra,
mas pela vivência, porque todos nós temos algo para dar. Então não sejamos, como citou a leitura, esse mordomo, esse depositário infiel na distribuição dos bens terrenos. Emmanuel diz que dar o que temos é diferente de dar o que detemos. E dar o que temos nós precisamos conquistar. Mas se tudo é empréstimo, o que possuímos? Tudo o que trouxemos para esta encarnação. E possivelmente as conquistas aqui renovadas que nós iremos levar com a ampliação da nossa inteligência, do nosso conhecimento e das nossas qualidades morais. Ou seja, tudo o que podemos levar e que não seja da terra. Muita paz. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Te pedimos agora, Senhor, a limpeza e a consequente magnetização dessa água, colocando nela bons fluidos, a fim de que possa, Senhor, fazer frente aos nossos males físicos, material e espiritual. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Jesus, obrigado por esse encontro fraterno. Obrigado, Senhor, por tudo aqui que nós estudamos e que nós refletimos acerca da riqueza, o modo de usar. Que isso, Senhor, fique impregnado em nós, para que possamos nos utilizar, Senhor, todas as vezes que for necessário. E nós, absolutamente, sermos o exemplo de nós mesmos. Obrigado, Jesus, benfeitores espirituais. Obrigado, Senhor, te pedimos permissão para encerrar nossos estudos. Assim seja. O universo é fruto do pensamento de Deus, em consequência, tudo o que concebermos, por mais fantasioso ou miraculoso, já existe no pensamento divino. Ramatiz, muita paz. Não é a prática do Evangelho no lar que muda as nossas vidas, e sim a mudança da nossa conduta, do nosso modo de pensar e agir. Muita paz.